Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o resultado das eleições americanas deste ano de 2016. Como todos nós sabemos, na semana passada, no dia 7 de novembro de 2016, o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, foi eleito como o 45º presidente dos Estados Unidos. Então, dada a importância desse evento, quer dizer, é inegável, né, que a eleição de um novo presidente americano traz consequências não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Então, dada a importância desse evento, eu fiz aqui uma pequena alteração na minha programação. Então, hoje eu vou aqui bater um papo com vocês sobre algumas ideias aí que eu vi no decorrer dessa semana sobre as eleições. E a segunda parte do meu vídeo sobre estado de exceção vai ficar, então, para a semana que vem. Inclusive, eu já vou colocar nesse vídeo da semana que vem uma sugestão do Josué, que deixou um comentário no meu vídeo sobre estado de exceção, questionando se o Patriot Act, lá nos Estados Unidos, é ou não um exemplo de estado de exceção inserido em um estado democrático, ou um estado no seu período de normalidade democrática. Então, a gente vai debater isso na próxima semana. Voltando então para as eleições americanas, esse vídeo aqui vai ser dividido aí em 3 tópicos, né? Eu vou falar aqui sobre 3 pontos principais. Então, o primeiro deles, que eu tenho a certeza de que vocês que estão assistindo esse vídeo já, obviamente, devem ter ouvido falar em algum momento aí nesse período eleitoral americano, é sobre o próprio sistema eleitoral, né, dos Estados Unidos. Então, como eu imagino que vocês já tenham uma noção mínima, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes sobre como funcionam as eleições por lá. Eu quero aqui apenas destacar 3 pontos em relação a isso, né, para que esses pontos, porque eu vou precisar desses pontos um pouquinho mais para frente, quando eu for debater aqui algumas ideias. Então, em primeiro lugar, lembrar que, diferentemente do caso brasileiro, nos Estados Unidos o voto é facultativo, né? E nesse caso, quer dizer, esse facultativo significa dizer que se o indivíduo não for votar, ele não precisa justificar o seu voto, ele não paga nenhum tipo de multa, né? Em outras palavras, ele vai votar se ele bem entender. E aí, logicamente, que existem prós e contras nos 2 tipos de voto, tanto no voto facultativo, como é por lá, como no voto obrigatório, como é no caso brasileiro. Nesse caso, por exemplo, quer dizer, quem defende o voto facultativo argumenta, né, que é um direito do cidadão, que o voto é um direito, então o cidadão vota se ele bem entender. Né? Esse é um dos principais argumentos. E por outro lado, quer dizer, é plenamente possível dizer, né, que o voto facultativo ele gera um problema de falta de legitimidade que tem a ver com o número de votantes que eu vou comentar daqui a pouquinho. O segundo ponto a se destacar é o fato de que nos Estados Unidos a eleição é indireta, ou seja, enquanto que no Brasil o cidadão vai lá, vota no candidato e aí simplesmente se vê quem tem mais votos e o presidente está eleito, no caso aí, né, das eleições majoritárias, eleição para presidente da República no Brasil. Nos Estados Unidos não. Ou seja, nos Estados Unidos o cidadão ele vota, mas ele na verdade está elegendo o que é chamado de delegado, ou seja, são os delegados que são eleitos pelos cidadãos, e são esses delegados, então, que vão escolher o presidente dos Estados Unidos. Então, é uma eleição indireta, isso tem raízes históricas, assim como também tem uma explicação histórica pelo fato de por que a eleição é numa terça-feira, quer dizer, num dia útil, né? As pessoas vão deixar de trabalhar, enfim, para que possam votar. Então, existem razões, eu também não vou entrar aqui no mérito nesse vídeo das razões, mas existe então essa motivação ou essa diferenciação, que é o fato da eleição ser indireta, a eleição para presidente nos Estados Unidos ser indireta. E o terceiro aspecto é a questão que eu referi agora há pouquinho, que é o número de votantes. Ou seja, como o voto é facultativo, historicamente nos Estados Unidos, na média, mais ou menos metade dos eleitores vão votar. Como, se não estou em erro, foi o que aconteceu agora. 51% dos eleitores ou daqueles que podem votar foram votar, né? Então, isso significa dizer o quê? Que o presidente nos Estados Unidos, ele é eleito aí com mais ou menos 50 milhões de votos, que foi o que aconteceu agora. Quer dizer, nesse caso específico aqui, se repetiu o que tinha ocorrido lá no ano 2000,
a Hillary Clinton teve mais votos populares, mas como o que vale, ou seja, quem elege são esses delegados, então o Donald Trump teve um maior número de delegados e, portanto, ele então foi escolhido como presidente da República. E como eu disse anteriormente, essa questão do número de votantes, ela é bastante relevante no que diz respeito à legitimidade democrática. Então aqui, para fazer aí contas, e eu vou arredondar aqui os números, né, a gente tem aí pouquinho mais da metade dos eleitores indo votar. Então, isso significa dizer o quê? Que metade dos eleitores já não estavam ali participando. Então, consequentemente, o presidente eleito, né, em termos de população ou de porcentagem frente à população, ele tem uma legitimidade relativamente baixa. Então, quer dizer, a Hillary e o Donald Trump, os dois tiveram aí, né, mais ou menos 50 milhões de votos cada um. A diferença entre os dois foi muito pequena, né, e o que eu quero colocar aqui é o quê? É que os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, um pouco mais de 300 milhões de pessoas, e o presidente foi eleito com 50 milhões. Ou seja, significa dizer que menos de 20% dos habitantes, né, votaram no presidente. E mesmo que a gente considere só os eleitores, ou seja, eu vou usar aqui a mesma média do caso brasileiro, que é de mais ou menos 72% da população serem eleitores, já que a gente tem de desconsiderar aí crianças e jovens, né, que não votam. Então, mesmo que a gente considere esse número, que aí nos Estados Unidos vai ficar por volta de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de eleitores, portanto, o presidente da República foi eleito agora com 50 milhões, ou seja, ele tem mais ou menos 25% dos votos. O que significa, em relação aos eleitores, né? Ou seja, isso aqui é um ponto importante para questionar qual é a legitimidade democrática deste presidente. E aqui eu não estou falando legitimidade porque é o Donald Trump, ou seja, se fosse a Hillary Clinton que tivesse sido eleita, a legitimidade seria a mesma, né? Ou seja, seria relativamente baixa. Assim como foi no caso do Obama, assim como foi no caso do George W. Bush anteriormente, ou seja, como a média americana é mais ou menos a mesma, a gente tem historicamente que os presidentes são eleitos com mais ou menos 25% dos votos dos eleitores. Então isso é um ponto a se questionar, né? Até que ponto um presidente então que tem 25% de apoio dos eleitores tem legitimidade para governar, né, no exercício da presidência da República. O segundo aspecto que eu quero levantar aqui diz respeito à questão mais relacionada à democracia, né, propriamente dita. Então, nesse sentido, primeiro, eu gosto sempre de lembrar que a democracia, a ideia de democracia, que primeiro é um conceito extremamente maleável. E maleável por quê? Porque a China, por exemplo, se apresenta como uma república popular, ou seja, como um país democrático, né? A Venezuela se apresenta como um país democrático. O Brasil, durante o regime militar, se apresentava como um país democrático. Ou seja, o que eu quero dizer é que a ideia de democracia, você pode puxar um pouquinho aqui, esticar um pouquinho do outro lado, e ela serve aí para meio que sustentar qualquer tipo de regime político. Então, esse ponto a gente sempre precisa ter em mente. E, então, para solucionar isso, é que geralmente, né, a doutrina, ou seja, os autores que falam sobre democracia, vinculam muito a ideia de democracia às eleições. Não só a eleições, né, mas há outros critérios. Então eu já falei sobre quais são esses critérios em outros vídeos que estão aqui no meu canal. Vocês podem dar uma olhadinha, eu deixei os links aqui embaixo na descrição. Mas, então, a democracia ela tem esse aspecto mais formal, digamos assim, que é a ideia de seguir certas regras, né? Seguir determinados procedimentos. Mas a democracia ela também tem um aspecto substancial, ou seja, a gente não pode entender que um regime democrático é aquele que tem eleições periódicas, por exemplo, com liberdade de expressão das pessoas, né? Com uma rotatividade, porque a democracia vai além disso, ou seja, ela tem uma característica também de qualidade, digamos assim, né? De conteúdo que sustenta então esse conceito de democracia. E essas duas ideias, ou seja, a ideia da democracia com um aspecto mais formal e também substancial, elas se encaixam. E o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, querendo ou não querendo, quer dizer, o sistema americano
no seu aspecto formal aqui, ou seja, no seu aspecto de regras jurídicas, o sistema americano inegavelmente é um sistema democrático. Ou seja, as regras eleitorais que estão lá presentes, né, que existem no caso dos Estados Unidos, elas se caracterizam claramente como dentro daquilo que se considera como um modelo ou como um padrão de democracia. Quer dizer, existe aí a eleição do Congresso Nacional Americano, no caso, né, do Congresso Americano, de senadores e deputados. Existe a eleição do presidente da República, né, eleições periódicas, e o fato aqui da eleição ser indireta não diminui nem descaracteriza o regime como democrático. Existe liberdade de expressão, existem partidos políticos competindo, né, as eleições ocorrem periodicamente. Os indivíduos, né, eles têm, quer dizer, a liberdade de expressão aqui que eu disse antes, é no sentido de não haver censura por parte do Estado de beneficiar um candidato e prejudicar outro, mas também a liberdade do próprio cidadão, dele escolher quem ele bem entender como presidente da República, e quem perdeu a eleição, e aqui de novo falando de maneira geral e não dessa eleição especificamente, quem perde a eleição não é impedido de concorrer de novo na próxima. Então percebam aqui que, do ponto de vista formal, inegavelmente os Estados Unidos são um regime democrático. E nessa perspectiva, então, o que eu quero destacar? Nessa semana me chamou bastante a atenção o fato de que muita gente ficou chocada com a eleição dele. Quer dizer, e eu não nego, quer dizer, na minha perspectiva pessoal, ele não era o melhor candidato, e eu vou explicar o porquê disso daqui a pouquinho, na terceira parte aí do vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ou o que eu quero destacar aqui, é o fato de que muitas pessoas, lógico, acordaram, né, na quarta-feira chocadas, o Trump foi eleito, etc., e agora o mundo vai acabar, etc., né? Depois surgiram alguns protestos já, como a gente viu aí na mídia. Então, me chamou bastante a atenção o fato de que muita gente questionou, né, esse resultado, dizendo, que horrível, que péssimo. Então, e por que eu digo que isso me chamou muito a atenção? Porque a ideia de democracia, e aqui por enquanto eu estou me focando mais nesse aspecto formal, ela, bem ou mal, pressupõe essas regras e a gente precisa aceitar isso. Ou seja, eu não posso entender que quando o meu candidato é eleito, e aí eu estou feliz porque ele foi eleito, eu estou satisfeito, então aí sim as regras democráticas foram cumpridas, etc. Mas que quando o candidato que eu não quero, né, o candidato que eu não apoio, ele é eleito, então a democracia não presta, alguma coisa está errada. Ou seja, eu acho que as pessoas que reagiram dessa forma, se por um lado talvez elas possam ter reagido num primeiro momento ali no impulso, né, na impulsividade, como eu falei, de se sentirem aí chocadas por ver o Donald Trump eleito, por outro lado, elas precisam, é necessário que se vislumbre ou se tenha essa ideia de que a democracia, como esse mecanismo de escolha, ela tem esse resultado, e é justamente isso, né, que torna ou transforma a democracia em uma verdadeira democracia. E o que é isso que eu estou falando aqui? É a ideia da imprevisibilidade. Ou seja, se a gente parte do princípio de que um candidato X, seja lá quem for e seja onde for a eleição, de que o candidato vai ganhar, né, seja por subterfúgios ou o que for, quer dizer, a gente já tem aí uma queda no aspecto substancial ou qualitativo da democracia. Ou seja, a gente não pode nunca esquecer de que essa imprevisibilidade ela faz parte, sim, do regime democrático e que é necessário, então, que quem perdeu aceite o resultado da eleição. Se não, quer dizer, se não houver essa aceitação, o que a gente tem é realmente uma ditadura mostrada ou apresentada como social-democracia. Quer dizer, é necessária essa ideia de que quem perdeu aceite o resultado, né, porque aceitou aquela regra no início, ou seja, concorreu com base naquelas regras. Então, nesse sentido, é olhar para frente agora e buscar a próxima eleição, ver o que é possível fazer até lá. Em síntese,
Se a gente vê que ocorre uma eleição e que, em princípio, logicamente, não houve aqui nenhum tipo de fraude nem nada, e até o momento em que eu estou fazendo esse vídeo, não li absolutamente nada sobre isso nas eleições americanas. Então, a partir do momento em que não houve nenhum tipo de ato ilícito ali no momento da eleição, né, na campanha eleitoral, ou seja, a partir do momento em que os dois candidatos principais, no caso, já que existiam outros também, mas a partir do momento em que esses dois candidatos concorreram conforme as regras e não fugiram dessas regras, vamos colocar assim, então, nesse caso, esses candidatos ou esse resultado dessa eleição precisa ser aceito, né, por quem perdeu, no caso, e quem perdeu precisa, então, trabalhar para que na próxima eleição faça melhor e consiga vir a ser eleito. Ainda nesse contexto de democracia como conceito aplicado à prática, digamos assim, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa semana foram inúmeras postagens no Facebook de pessoas criticando aquelas que estavam comentando as eleições americanas. E a síntese disso, ao meu ver, estava em alguns memes que eu vi, que colocava mais ou menos a seguinte ideia, de que o brasileiro não sabia nem mesmo escolher os vereadores, mas que se achava no direito de questionar ou de comentar, analisar as eleições americanas. E por que isso me chamou a atenção? Porque aqui a gente entra um pouco naquele aspecto substancial da democracia, do conteúdo da democracia. E aí eu volto ao que eu falei anteriormente. A gente não pode pressupor que a ideia de democracia ela se limite às regras eleitorais. Ou seja, as regras eleitorais, elas são condições necessárias para a existência de uma democracia, mas elas não são condições suficientes para a concretização efetiva da ideia de democracia. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a presença do cidadão no período entre eleições é fundamental para a boa qualidade de uma democracia. Ou seja, a gente sempre tem a tendência de dizer que os políticos, ou seja, eles, os outros, são os responsáveis ali pelo que ocorre de bom ou pelo que ocorre de ruim, e eu, cidadão, eu estou aqui parado esperando que o Estado e que o governo façam coisas por mim. Então, isso é um aspecto muito negativo de um sistema democrático. Quer dizer, não se faz um sistema democrático sem envolvimento do cidadão com a coisa pública. E aqui a expressão coisa pública, ela diz respeito a essa preocupação com a coletividade. Então, por um lado, existem sim deveres que o cidadão tem para com a coletividade, ou seja, o cidadão ele deve realizar determinadas ações ou deve ter determinadas preocupações que digam respeito à coletividade. Então, esse é um aspecto extremamente importante. E, por outro lado, como eu já disse também em outros vídeos, se não houver esse envolvimento, isso abre espaço para que eles, ou seja, os outros, os políticos, que a gente tem a tendência de colocar no mundo à parte, que não são mundo à parte, mas a ausência, então, desse envolvimento do cidadão permite fazer com que eles, entre aspas aqui, façam o que bem entenderem. Ou seja, se o cidadão ele não se preocupar com o coletivo por um lado, e ele não se preocupar em fiscalizar o eleito por outro, esses eleitos vão fazer o que bem entender. E aí você vai dizer, mas Matheus, o que isso tem a ver com os memes que você viu na internet, no Facebook? Ora, tem tudo a ver por dois motivos. Em primeiro lugar, o fato de que, querendo ou não querendo, aquilo que um presidente americano faz reflete na nossa vida. Ou seja, não tem como negar, e aí se alguém discorda, é lógico, tudo bem, não há problema, mas a minha perspectiva aqui é de que as ações de um presidente americano, seja lá qual for esse presidente americano, essas ações refletem no nosso dia a dia no Brasil. Basta que se perceba, depois da eleição dele, o que aconteceu com o dólar. Ou seja, o real caiu, o dólar se valorizou, então já tem aí uma consequência na vida dos cidadãos, bem prática e aqui imediata. E aí você vai me dizer assim, mas essa questão de mercado, do dólar, etc., é muito instável. Tudo bem, é instável. Agora, vamos imaginar que o Trump põe em prática aquela política de trazer ou fazer com que as empresas americanas reinstalem suas indústrias no território americano, ou seja, que a ideia de taxar quando uma empresa americana tem indústria fora do país.
Então, nesse caso, vou pegar aqui um único exemplo, que é o caso da Apple, que tem uma fábrica em Jundiaí. Se a Apple for obrigada a reinstalar essa fábrica dentro do território americano, o que vai acontecer? Ela, obviamente, vai sair do Brasil, aqueles trabalhadores que estão ali vão perder seu emprego e o produto provavelmente vai ficar ainda mais caro do que já é no Brasil. Né? Então, esse exemplo vale para todas as outras empresas americanas que têm indústrias fora dos Estados Unidos. Então, eu acredito que existe sim uma necessidade da gente saber e da gente se informar e da gente debater acerca de quem vai ser o presidente americano, porque as políticas dele, dos Estados Unidos, no caso agora, vão sim impactar o cidadão brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele tem a ver mais com uma atitude até cívica. E aí, de novo, né, não achem estranho eu dizer isso. Afinal de contas, nós brasileiros não somos cidadãos americanos, claro. Mas cívica no sentido do cidadão se interessar por algo que vai além da sua vida pessoal. Ou seja, eu acredito que essa ideia de que o cidadão está ali se preocupando com o aspecto político que diz respeito à vida dele, quer dizer, não diz respeito ali ao seu dia a dia, talvez ele não vislumbre isso, né, no sentido de ser um emprego, por exemplo, que ele vai conseguir ou não, ou um comércio, enfim, não é algo ali que está vinculado diretamente à vida privada, mas é um ideal de participação democrática ou de envolvimento com aquela coisa pública que eu disse antes. Então eu acredito sim que todas as vezes em que os cidadãos eles estão debatendo alguma coisa que diz respeito com o coletivo, né, eles estão ampliando aquele caráter substantivo da democracia que eu disse antes e que implica, logicamente, no cidadão se preocupar sim com aquilo que vai além da sua vida privada, da esfera privada, ou seja, se preocupar com a coletividade, se preocupar com aquilo que diz respeito a todos nós. Isso sim é um elemento da democracia e, repito, né, que aumenta esse caráter de substantividade da democracia ou de qualidade da democracia e que vai além, obviamente, da realização, da mera realização, mera entre aspas também, né, mas da mera realização de eleições de 4 em 4 anos. Em síntese, eu acredito que se o cidadão brasileiro debatesse sobre política fora do momento eleitoral, a qualidade da democracia brasileira seria bem melhor do que ela é nos dias atuais. E para terminar, o último ponto aqui, a terceira parte do vídeo que eu quero chamar a atenção, são as perspectivas para frente, né, para o futuro. Quer dizer, também muita gente, né, talvez ali impactada pelo resultado inesperado, talvez, da eleição, né, falou que agora é o fim do mundo, que estamos perdidos, etc. E eu tenho uma postura ou uma visão que é um pouco diferente dessa. Quer dizer, eu não acho que a gente esteja perdido, que o mundo vai acabar. E digo isso porque quando o George W. Bush foi eleito, no ano 2000, se falou a mesma coisa, ou seja, agora estamos perdidos, né, agora já era, e etc. E a gente está aqui, quer dizer, continua. Então eu acho que é uma questão, aí eu volto um pouco ao que eu falei antes, é uma questão de respeitar o resultado, né? Como eu já disse aqui nesse vídeo, pessoalmente eu não gostei do resultado. Eu acho que a Hillary seria menos ruim do que ele, digamos assim, mas é o resultado que surgiu, né? Então, independentemente de eu gostar ou não daquele ponto de vista democrático, eu preciso respeitar isso, eu preciso, enfim, entender que essa foi a escolha do povo americano e que é responsabilidade, então, agora, não só do povo americano, mas do próprio Donald Trump, né, de fazer por merecer esse mandato que ele recebeu da população. Então, é claro que a gente sempre fica um pouco chocado, um pouco chateado, né? Mas, enfim, faz parte da democracia e isso acaba por contribuir, mais uma vez, pelo enriquecimento ou pela melhoria daquele aspecto substancial da democracia. Quer dizer, é eu tratar, eu lidar com algo que é diferente, com algo que eu não quero, mas respeitar, porque, enfim, essa foi a vontade da maioria no caso. Então, eu acho que, por um lado, existe esse aspecto. Agora, também tem um aspecto um pouco negativo. E negativo aqui, não no sentido pessoal, não que eu ache ruim, né, mas no sentido de que a eleição dele acabou incentivando, né, e talvez incentive ainda mais
alguns discursos que são discursos radicais, né? Que são discursos que vão contra aquilo que a gente percebe como sendo um ideal de constituição, por exemplo, um ideal constitucionalista e até mesmo um ideal democrático. Quer dizer, me chamou muito a atenção aqui no caso da Europa, quando dois líderes que são líderes de extrema direita, né, parabenizaram a eleição do Trump, quer dizer, a Marine Le Pen na França e o primeiro-ministro da Hungria, né, que tinha recentemente aí uma proposta igual a do Donald Trump de construir um muro para evitar os refugiados. Então eu acredito que nesse sentido de um respeito pelos direitos humanos ou respeito por esse acolhimento àquilo que é diferente, né? O acolhimento ao outro e o respeito ao outro, que é um elemento fundamental de um regime democrático, eu acho que a eleição dele acende o sinal amarelo nesse sentido. Quer dizer, e no caso aqui da Europa, existem perspectivas de que em alguns países a extrema-direita ressurja, consiga ter membros eleitos. Né? Quer dizer, há uma perspectiva, por exemplo, na França, de que a Marine Le Pen chegue ao segundo turno, e aí as pesquisas indicam que no segundo turno ela seria derrotada. Mas o próprio fato de um candidato de extrema-direita chegar ao segundo turno de uma eleição já me parece como algo que realmente acende esse sinal amarelo, ou seja, como algo preocupante, porque essas políticas de extrema-direita, elas são políticas que, não vou dizer que relembram, não vou dizer que elas sejam iguais às políticas nazistas, é óbvio, aqui seria muito exagerado, mas são políticas que caminham um pouco nessa direção. Né? Então, eu acho que isso é um pouco preocupante, ainda mais nessa situação pela qual o mundo passa no momento. Quer dizer, é uma situação, e aqui especificamente no âmbito europeu, da questão dos refugiados, né? Ou seja, é um elemento sensível aqui. Então, eu acho que a eleição dele acaba por incentivar esses discursos mais radicais, seja de extrema direita, como está sendo o caso, mas também de extrema esquerda, ou seja, os discursos, os radicalismos, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, são preocupantes porque os radicalismos eles são contrários à democracia. Ou seja, os radicalismos eles se fundamentam na defesa dos direitos de um grupo específico, quando na verdade todos os cidadãos, por serem cidadãos, são detentores de direitos. Então eu acredito que nessa perspectiva a eleição dele é um pouco negativa, um pouco preocupante. Mas novamente, quer dizer, aqui em termos de síntese geral do vídeo, eu acredito que, primeiro, a gente, e aqui falando mais de uma maneira geral, né, a gente como cidadão sempre precisa ficar atento ao que os eleitos, os nossos representantes estão fazendo para evitar políticas desse tipo. Ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar o resultado eleitoral, né, porque não tendo ali nenhum tipo de falha ou nenhum tipo de ato ilícito na eleição, deve-se considerar aquele resultado como legítimo e esse resultado deve ser respeitado. E isso se enquadra, então, naquela ideia da gente respeitar as diferenças, respeitar o outro e trabalhar em conjunto com o outro para tentar buscar aí um ambiente melhor para todos. Então é isso, pessoal. São essas ideias que eu queria aqui conversar com vocês sobre as eleições americanas. Não sei aí o que vocês pensam, se a eleição dele foi boa, se a eleição dele foi ruim. Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa eleição. Deixem aí nos comentários o que vocês esperam, né, para o mundo daqui para frente, já que, como eu disse antes, a gente não pode negar que a eleição de um presidente americano traz impacto no mundo inteiro. E também deixem aí sugestões, né, de novos temas, deixem aí suas perguntas para que a gente debata esse assunto que, sem dúvida, é extremamente relevante para todos nós. Não se esqueçam também de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal. Me ajudem aí a fazer o canal crescer ainda mais e para isso eu conto muito com a participação de vocês. Muito obrigado então por terem assistido, pessoal. Um abraço e até a próxima.